Bom dia, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Alessandra Dil, eu sou presidente da ABAD e hoje estamos aqui então reunidos, para poder falar desse tema super importante e atual, novos disfarces, velhas estratégias, a vez do cigarro eletrônico. Esse evento ele foi organizado com a ABAD e a ACT, e a participação de várias outras instituições e representantes dessas instituições. Então, nós esperamos que nós tenhamos uma manhã bastante produtiva e que todos vocês aproveitem, comentem, façam perguntas no chat, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, que nós vamos tentar responder a todas elas, tá certo? E para iniciar essa manhã, eu vou chamar a doutora Tânia Cavalcante. A Tânia, ela é médica do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e faz parte da CONIC, a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. A Tânia já é nossa velha amiga, conhecida e bastante atuante nessa área do tabagismo. Bem-vinda, Tânia. E a Tânia vai nos falar sobre os dispositivos eletrônicos para fumar, os conceitos, a inovação, o contexto em que eles foram lançados no mercado. Boa apresentação e espero contar com a participação de todos vocês. Bem-vinda, Tânia. Obrigada, Alessandra. Em nome do Instituto Nacional do Câncer, eu primeiro parabenizo a iniciativa da ABAD por trazer esse debate super importante do Brasil, para a saúde pública do Brasil, e agradeço o convite, aqui ter essa oportunidade de expor alguns pontos que nós temos sobre, algumas preocupações que nós temos sobre esse tema. Coube para mim falar sobre conceito, inovação, premissas. Aí eu trouxe aqui um pouco de algumas premissas que precisam permear essa discussão e o contexto. Primeira coisa que eu queria trazer, em termos conceituais, é que dispositivos eletrônicos para fumar é uma denominação que a Anvisa adotou na sua resolução de diretoria colegiada 46 em 2009, onde hoje essa denominação abarca duas grandes categorias de novos produtos para liberação de nicotina. Os cigarros eletrônicos, aí tem uma grande variedade, dentro desse título, cigarro eletrônico, e os cigarros de tabaco aquecido. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso de uma maneira genérica. A Anvisa, em 2019, quando houve uma tentativa de importação de cigarros eletrônicos, ela proibiu a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, abrangendo esses produtos que eu já mencionei, e essa proibição ela incluiu também os acessórios e os refis desses dispositivos eletrônicos para fumar. Desde então, existe uma grande pressão para que a Anvisa mude essa regulação, sob o discurso de que esses produtos reduzem danos, reduzem riscos em relação aos cigarros convencionais comburentes, que são fumados através da combustão. Em junho de 2019, então, a Anvisa decidiu abrir uma discussão sobre essa regulamentação. Ela colocou na sua agenda regulatória, realizou várias audiências públicas para coletar evidências científicas, técnicas, que foram discutidas, e agora estão finalizando um relatório de impacto regulatório sobre a situação da epidemia do tabagismo no Brasil e a questão dos cigarros eletrônicos, dos DEFs. E, até onde eu sei, em dezembro de 2021, agora esse mês, seria o prazo para a apresentação deste relatório. Então, primeiro, eu queria trazer algumas premissas que precisam ser consideradas nessa discussão. Primeira coisa, os fabricantes de cigarros, eles não estão no negócio de cigarro, eles estão no negócio de nicotina. Esse é um documento interno da Philip Morris, que é a maior empresa mundial de comercialização de nicotina, onde eles mesmos se veem, o cigarro não deveria ser visto como produto, mas como uma embalagem. O produto é nicotina. Então, pense na fumaça como um veículo de nicotina.
Então, o que aconteceu? Ao longo dos anos, o cigarro convencional ele foi construído por essas empresas para ser o mais eficiente fornecedor de nicotina, por isso que, durante muito tempo, não sei se ainda é hoje, dominou 90% do mercado dos produtos de tabaco. E isso se deveu principalmente à capacidade de causar dependência, sua elevada capacidade de causar dependência química, que está atrelada ao fato de que esse produto ele leva a nicotina ao cérebro de forma extremamente rápida, de 10 a 20 segundos, porque vai para o pulmão e o pulmão vai cair direto no sangue arterial e aí é muito rápido. E isso é o segredo da capacidade do produto causar dependência. E somou-se a isso também uma série de engenharia do produto, tanto da perspectiva física como química. E aí destaque para os aditivos, né, que tanto aumentam a liberação de nicotina, como a amônia, como os sabores que dão atratividade e estimulam a experimentação, principalmente entre crianças e adolescentes, que é o principal alvo desse negócio. Outra premissa que eu queria colocar aqui, pandemia de tabagismo é uma pandemia de dependência de nicotina. Dependência de nicotina é considerada uma doença do cérebro e está na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde desde 1993. E é uma doença pediátrica, porque a maior parte dos fumantes começam a fumar ainda na adolescência. Então, essa é uma outra premissa que é muito importante a gente levar em consideração nessa discussão. O cigarro convencional, que é esse cigarro que queima, né, que gera fumaça, só no século XX foi responsável por 100 milhões de mortes. Atualmente ainda temos 8 milhões de mortes ao ano, principalmente devido ao cigarro, um prejuízo de 1,4 trilhões de dólares ao ano, e no Brasil nós temos 20 milhões de fumantes, 162 mil mortes por ano e um prejuízo de 125 bilhões de reais ao ano com a pandemia de dependência de nicotina. Terceira premissa que eu queria trazer, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ela foi uma resposta, ela é uma resposta de saúde pública global aos determinantes globais da pandemia de dependência de nicotina. É um tratado internacional que congrega um conjunto de medidas intersetoriais de cooperação para adotar um padrão regulatório para esse mercado e deter essa escalada de dependência de nicotina e suas consequências. Temos hoje 182 países partes, incluindo o Brasil, nessa grande resposta global. Essa resposta global vem dando resultados. A gente tem que o relatório de implementação de 13 anos, ou de 15 anos também, já mostra, há uma redução global também da prevalência de consumo de cigarros, principalmente, né, de prevalência de fumantes. Então, aqui em todas as categorias de países, alta renda, baixa renda, média renda. Aqui, uma pesquisa que foi feita, né, para fazer esse balanço, foi publicado no Lancet em 2017, mostrando que há uma queda global da prevalência de fumantes, né, uma redução de 2,5% até 2005 e 2015. Portanto, nós estamos com epidemia de doenças e mortes tabaco relacionadas, ou seja, doenças e mortes nicotina relacionadas. E o potencial impacto dessa mudança nos resultados das políticas de controle do tabaco nos países. Então, essa é a principal discussão. Então, vamos ver as inovações, os conceitos e inovações em relação a essa nova forma de fornecimento de nicotina. Um breve histórico, né? Não é a primeira vez que se tenta colocar um produto, né, para a liberação de nicotina que não gera fumaça. Em 1963, Herbert Gilbert, que era um empresário da área de sucatas, né, ele desenvolveu uma espécie de um cilindro metálico chamado de smokeless, que na verdade era um dispositivo eletrônico para fumar, mas na época não vingou o negócio dele porque ele não encontrou nenhuma empresa disposta a comercializar. Chegou até a patentear. Depois, em 2003, quer dizer, muito tempo depois, um farmacêutico chinês, Honli, inventou o cigarro eletrônico para fornecimento de nicotina, com um formatinho de cigarro, para fornecer a nicotina sem fumaça, motivado pelo pai dele, que tinha câncer de pulmão. Em 2004, a empresa chinesa Huion, onde ele trabalhava, uma farmacêutica, comprou a patente e começou a exportar, né? E aí chegou nos Estados Unidos, virou moda. Em 2004, já começa a expansão do consumo nos Estados Unidos. Entre 2012 e 2013, as fabricantes de cigarros convencionais, que não foram elas que inventaram esse mercado, começam a ver que precisavam entrar nesse negócio.
Então, como é que funciona o cigarro eletrônico? A forma mais primitiva do cigarro eletrônico, que é essa em formato de cigarrinho, e que é a base do funcionamento. Primeiro, o fumante traga, né, nesse cartuchinho aqui, que todo mundo aqui está vendo, que parece o filtro do cigarro, e aqui tem um líquido com nicotina e várias outras coisas. Essa tragada, ela aciona uma bateria aqui nessa parte branca do cigarro, que vai acionar um atomizador que vai liberar nicotina, vai esquentar esse líquido, vai gerar vapor e o indivíduo inala a nicotina mais as outras coisas que estão aí nesse produto. O que mais tem nesse produto? Além da nicotina, né, ou às vezes nem tem nicotina, você tem vários sabores, líquidos com diferentes sabores, substâncias e tudo mais para dar esse caráter, né, de uma coisinha leve. E a partir daí, desse formatinho, em formato de cigarro eletrônico, aí vieram várias outras, houve vamos dizer assim, um investimento na tecnologia desse tipo de distribuição de nicotina, e aí vem cigarrinhos em formato de caneta, em formato de pendrive, em formato de tanque, e aí você tem as variedades em função do poder de gerar vapor, o tempo da bateria e tudo mais, aí surgem N tipos de cigarros eletrônicos. E uma coisa importante a gente ter em mente é que você também tem esse dispositivo, ele pode ser descartável, reaproveitável, e temos aqueles que têm um sistema aberto, que é um complicador desse processo, onde o usuário, ele mesmo prepara o líquido, tem até site que ensina a fazer receita. Então, aqui ele vai comprar nicotina, vai comprar os sabores, vai comprar tudo, coisas mais, e vai colocar aí dentro para seu próprio uso. Nesse processo evolutivo, o JUL surge como um boom, uma coisa assim, uma inovação tecnológica lá do Vale do Silício, né? E começa a usar uma coisa chamada sal de nicotina, que é uma variedade da nicotina que tem um poder muito maior de causar dependência. Isso misturado com vários sabores, um formato do dispositivo eletrônico que é pendrive, que era uma forma de também disfarce de uso, e aí isso vira uma febre entre jovens lá nos Estados Unidos. E os sabores, né? Sempre acompanhando os sabores. De uma maneira geral, né, o que temos nesses cigarros eletrônicos são ingredientes como nicotina, aditivos, aromatizantes e umectantes, né, que são preservantes, né, propileno glicol, glicerina vegetal, que tem, quando aquecidos, vão formar formaldeído, acetaldeído, acroleína. Você tem matéria particulada respiráveis, metais tóxicos, agentes cancerígenos como nitrosamina, sendo que esses três, formaldeído, acetaldeído e acroleína, são também cancerígenos. Então, eu não vou entrar aqui em detalhe, porque os colegas que vão me suceder vão entrar nessa detalhe. E aí, nesse processo, começa o marketing, né? O marketing é a alma do negócio. E aí começa uma divulgação dizendo que esse produto, ele começa a distanciar o produto do cigarro, né? Todo mundo sabe que o cigarro mata, né? Esse produto não tem fumaça, não tem alcatrão, não tem monóxido de carbono, ele é uma alternativa segura aos cigarros, ajuda a deixar de fumar, não tem cheiro, pode usar em qualquer lugar. Aliás, Smoke Anywhere era o nome da marca do cigarro eletrônico que lá em 2009 queriam trazer para o Brasil em função das leis que proibiam fumar em ambientes fechados. Outra mensagem que é contundente é vapor não é fumaça, né? Isso o Paulo vai falar bastante, entrar em detalhes sobre fumaça ou é vapor, né? Existe essa diferença? E, principalmente, o apelo tecnológico nas mensagens, né? Aí é muito importante, a gente vai ver agora que novas formas de divulgação, né? Tanto o apelo tecnológico do produto como as redes sociais estão aí para ajudar a expansão desse negócio. E a Sabrina, né, e eu, se eu não me engano, que acho que a Mari, né, vai falar sobre essa questão, né, como é que está sendo essa divulgação. Aí, o que acontece? Os investidores de mercado começam a mostrar, né, que, olha, vamos investir nesse mercado, ele está crescendo, né, começa a afetar as vendas e os lucros dos fabricantes de cigarros convencionais. Aqui uma análise do Banco Wells Fargo orientando seus investidores a investirem nesse mercado. E aqui uma projeção desse banco mostrando, né, vai crescer o cigarro eletrônico, aqui essa linha vermelha, né, projetando até 2023, e vai cair o uso do cigarro convencional. Então,
é uma inovação disruptiva, né? Disruptiva para a indústria do tabaco, mas disruptiva também para a saúde pública, por isso que a gente está aqui debatendo isso. E para o consumidor, a gente não vai chegar nesse detalhe, mas são duas grandes, vamos dizer assim, áreas que foram afetadas por esse mercado. Qual foi a reação da indústria? Ela passou a vender cigarros eletrônicos, começa a comprar os fabricantes de cigarros eletrônicos e investir nesse mercado, né, mas sem sair do cigarro convencional para ver como é que isso fica. Que a Imperial Tobacco lança cigarro eletrônico para conter quedas na venda dos cigarros comuns. E aí várias matérias aqui que eu vou pular, mostrando que houve realmente uma reorganização das empresas para diminuir o prejuízo que estavam tendo com os cigarros, a queda no consumo dos cigarros convencionais. E aí surge um grande problema para a indústria, que é o poder de liberação de nicotina dos cigarros eletrônicos. Afinal, o negócio deles é vender nicotina. Então, os estudos começam a mostrar lá atrás que uma tragada de um cigarro eletrônico ele não tem esse poder todo de levar nicotina para o cérebro igual ao cigarro convencional. Eu não estou falando aqui do JUL. O JUL é um ponto fora da curva, com sal de nicotina. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho um estudo da Raquel Brana, que mostra, em 2014, que os cigarros eletrônicos que tinham na época liberavam apenas 20% do conteúdo de nicotina obtido da tragada de um cigarro convencional. E aí as empresas, né, não são bobas nem nada, inventaram uma variedade, que é o cigarro eletrônico e tabaco aquecido, que tem uma capacidade de causar dependência similar ao cigarro convencional. E até especula-se que eles estavam tentando fazer também era matar o mercado de cigarros eletrônicos, esse que aquece líquidos. Então, aqui, o cigarro eletrônico tabaco aquecido, que é a segunda variedade dos DEFs, que eu falei lá atrás, ele funciona parecidíssimo com, né, um aquecimento, uma bateria, não queima, tem um aquecedor, e no lugar de usar o líquido, ele usa um cigarrinho ou lâminas de tabaco que vão ser aquecidos, da mesma forma que aquece o cigarro eletrônico, para gerar um vapor, né? E há controvérsia se ali não tem alcatrão e monóxido de carbono, como tem no cigarro convencional, embora em menor quantidade. E aí, o que aconteceu na saúde pública? Houve um racha, né? A saúde pública hoje tem duas grandes vertentes, né? Um grupo que entende que o cigarro eletrônico é uma oportunidade, porque reduz dano, ajuda a parar de fumar, o cigarro convencional, não estimula a iniciação e reduz a mortalidade do tabaco relacionada. E um outro grupo entende que é uma ameaça, estimula a iniciação, desestimula a cessação do tabagismo entre os fumantes, renormaliza o comportamento de fumar e impacta negativamente na curva de mortalidade do tabaco relacionada. E a grande questão, vamos dizer assim, básica disso é qual a melhor forma de regular para impedir, assim, não evitar que haja prejuízos para a saúde pública nas suas políticas de controle do tabaco. E a Grazi Grillo vai falar um pouco sobre essa variedade de regulações que foram adotadas no mundo com a introdução desse novo produto, com essa inovação disruptiva. Aí vemos aqui um conceito muito importante que a gente precisa discutir. A indústria do tabaco se apropriou do conceito de redução de danos para influenciar legisladores e reguladores. Aqui a gente vê aqui a British American Tobacco, né, falando, né, o conceito, se apropriando, redução de danos em tabagismo e a estratégia de saúde pública que busca minimizar o impacto negativo do cigarro convencional, quer dizer, assume que o cigarro convencional que eles tanto venderam é uma coisa ruim, letal, e oferecendo aos fumantes fontes alternativas de nicotina com riscos potencialmente menores para a saúde. O conceito de redução de danos em tabagismo não é um conceito novo, né? Ele deriva um pouco do conceito de redução de danos em relação ao uso de outras drogas ilícitas, né? Que defende que a pessoa pode continuar a usar, mas pode adotar uma série de estratégias para reduzir danos, como, por exemplo, o desenvolvimento de hepatite ou de HIV, por conta do uso das próprias seringas, né? Então, vem a questão da troca de seringa. E aí, esse psicólogo britânico, Michael Russell, ainda em 1976, ele cunhou essa frase, as pessoas fumam pela nicotina, porém, morrem devido ao alcatrão. E aí vem daí a ideia de redução de danos em tabagismo, sob a perspectiva de que
a redução da morbimortalidade tabaco relacionada poderia ser obtida sem ter que eliminar a exposição ao tabaco ou à nicotina, por meio da modificação do produto que fornece nicotina, por meio da substituição de produtos comburentes para fornecimento de nicotina, como o cigarro convencional, por fontes alternativas de nicotina limpa. E aí vem algumas perguntas sobre isso. Considerando o conceito de redução de danos em tabagismo como substituição de produtos de tabaco comburentes por fontes alternativas de nicotina limpa, a pergunta é: são considerados fornecedores de nicotina limpa, ou seja, sem substâncias tóxicas como tem no cigarro convencional, cancerígenos, inflamatórios, acetaldeído, formaldeído, etc. Aí vem uma questão que a gente precisa evoluir com a ciência, né? A nicotina, ela tem vários estudos sobre, além do seu potencial de causar dependência, de impactos no organismo. Então, além da dependência de nicotina, que outros danos a nicotina causa ao funcionamento do nosso corpo? A gente precisa ter também essa discussão para poder olhar para essa discussão de uma forma bastante macro, né? A nicotina, hoje, inclusive, a gente sabe que ela tem um papel na formação do câncer, na carcinogênese. Então, assim, aí vem algumas perguntas, né? A gente vê que as pessoas usam, né, o termo redução de danos, redução de risco e até redução de exposição como se fosse a mesma coisa. E não é. Então, a substituição de cigarros convencionais por DEFs, ela reduz a exposição a substâncias tóxicas? Sim, algumas substâncias sim, não, reduz a exposição ao alcatrão, não tem monóxido de carbono, ou quando tem é muito pequeno. Mas essa redução de exposição é igual à redução de danos nas células, nos tecidos, nos nossos órgãos, no funcionamento do nosso organismo? Não temos essa resposta. Então, não dá para dizer que os DEFs não são dispositivos de nicotina limpa, reduziriam danos nas células, né? Existe nível de dano aceitável que justifica a liberação desses novos produtos? Essa é outra pergunta. Reduzir danos, né, significa reduzir adoecimento e morte? Que a gente perguntas nesse debate. Liberar a comercialização de DEFs, essa é a pergunta principal, traz bem o tabaco. O Tribunal do Controle do Tabaco, ela trabalha com 3 grandes focos. Isso eu falo também em relação à Convenção 4. Reduzir a iniciação no tabagismo, principalmente entre jovens, aumentar a cessação de fumar em quem se tornou dependente de nicotina, e também reduzir a exposição à fumaça ambiental do tabaco, que afeta a todos, fumantes e não fumantes. E, com isso, reduzir a morbimortalidade e o custo do tabaco relacionado. Então, as estratégias de redução de danos em tabagismo precisam considerar o dano individual e o dano coletivo. Não tem como discutir só, não, o fumante que trocou, ele vai ter menos exposição. Eu não posso dizer que ele tem menos dano e menos risco. Ele pode até ter menos exposição às substâncias tóxicas. Então, isso precisa ser tratado nessa dimensão e não nessa coisa marqueteira que a gente tem visto aí. No Brasil, como é que isso... qual é o cenário hoje no Brasil que nos preocupa? A gente tem hoje uma redução da prevalência de fumantes, né? A política vem conseguindo acelerar a queda na prevalência de fumantes, é tanto que na última Pesquisa Nacional de Saúde, a gente percebeu que entre 2013 e 2019, a prevalência de ex-fumantes cresceu. A gente precisa de cigarro eletrônico para estimular o fumante a deixar de fumar, como dizem por aí? A Pesquisa Nacional de Saúde mostrou um aumento, né, embora de 52% na proporção de ex-fumantes, mas uma estagnação na queda do tabagismo entre os jovens. Olha aí o perigo. A gente tem aqui um dado da PNS mostrou que não houve mudança na prevalência de tabagismo na população mais jovem, que, por sua vez, pode refletir o aumento do uso regular entre adolescentes de 13 a 17 anos, como a PENSE mostrou recentemente. E, só para... Eu sei que a Estela vai falar um pouco sobre o Brasil, comparando com outros países, né? Porque dá até para avaliar o que
que diferença fez a medida da Anvisa nisso, mas uma coisa, assim, muito preocupante, a prevalência, o primeiro estudo que a gente tem, assim, de prevalência de DEFs no Brasil, a partir de várias pesquisas nacionais, mostrou que nós temos 0,64% de prevalência de uso de DEFs na população acima de 15 anos, cerca de 1 milhão de pessoas. 70% são jovens e quase 90% eram não fumantes. Então, assim, isso é um alarme para a gente pensar, né, colocar cigarros eletrônicos. Então, isso é muito preocupante. A gente precisa olhar também o comportamento do, vamos dizer assim, do indutor desse mercado, que são os fabricantes de cigarros. A gente tem um discurso de redução de danos, mas o comportamento é totalmente diferente do discurso, né? A gente vê as propagandas direcionadas a jovens e tudo mais, inclusive indo aos lugares onde os jovens estão. Então, para finalizar, eu queria deixar essas considerações finais, essas reflexões. Em que medida estratégias de redução de dano individual, por meio de introdução de novos produtos ditos de redução de dano ou de risco reduzido, acarretarão ou não um dano coletivo, que é ampliar a prevalência de dependência de nicotina? Em que medida a introdução de novos produtos no mercado virá acompanhada de estratégias para estimular não fumantes a iniciarem o uso desses produtos, especialmente os que nunca experimentaram cigarros? Se as empresas de tabaco estão tão, de fato, preocupadas em reduzir os danos do seu negócio, por que continuam estimulando crianças e adolescentes a experimentarem cigarro comburente, um produto que mata 2 em cada 3 consumidores? Por que se opõem a medidas para reduzir a atratividade dos produtos para crianças, dos cigarros, principalmente para crianças e adolescentes, como a proibição dos aditivos que dão sabores aos cigarros? As fabricantes, elas reconhecem que os cigarros comburentes são letais, mas nessa discussão não entra a proibição da sua comercialização. Cadê essa discussão? Permitir a comercialização de DEFs contribuiria para reduzir a pandemia de dependência de nicotina ou ampliaria? Aumentaria o uso da nicotina entre jovens? Contribuiria para reduzir a mortalidade associada ao consumo de cigarros convencionais? Ou não? Ou seria a mesma coisa, trocasse eles por meia dúzia? E, por fim, os DEFs reduzem danos coletivos do cigarro convencional ou só servem para reduzir os danos econômicos dos mercadores de nicotina? Então, isso são perguntas que a gente precisa estar levando para esse debate. E é isso, eu agradeço muito o espaço e me coloco à disposição para depois responder perguntas e é isso, debater com os colegas e com a plateia. Muito obrigada, Alessandra. Nós que agradecemos, Tânia. Tem vários elogios aqui para ti, várias pessoas, né, agradecendo a temática, elogiando, dizendo bom dia. Estamos, né, aquecendo aí os nossos tamborins e algumas perguntas foram feitas. Uma delas vem da nossa vice-presidente, a doutora Renata Azevedo, e ela está me perguntando o seguinte: bom dia, Tânia, com sua grande experiência nessa área, acha que o foco para apontar os riscos deve ser combatendo o papel questionável dos DEFs na cessação ou na iniciação dos novos fumantes, que seriam os adolescentes? Obrigada, Alessandra, obrigada, Renata, pela pergunta. Então, a gente sabe que o DEF, né, tem alguns países, inclusive, que usam os cigarros eletrônicos como instrumento para a cessação de fumar, mas não existe evidências robustas, né, de que esses cigarros eletrônicos, eles, de fato, vamos dizer assim, superam o que a gente já tem hoje para tratamento para deixar de fumar, né? Como a terapia de reposição de nicotina, que aí é nicotina limpa, né? Então, eu estou falando de um dispositivo que libera nicotina, mas não é limpo, né? Que a gente tem ali várias substâncias tóxicas. Né? Então, assim, eles praticamente têm o mesmo nível, né, de resposta. Então, assim, por que investir nisso? E se o produto DEF, ele vem para a cessação de fumar, ele tem que seguir todo o rito de todos os medicamentos. Ele não deveria estar sendo regulado como produto, mas como medicamento. E aí passa por todo um processo
é diferente de uma regulação de um produto. Então, a primeira coisa que precisa ser considerada é essa. E a questão da iniciação é, assim, assustador aqui no Brasil, o terreno fértil, por isso que a indústria está tão fortemente batendo na Anvisa, porque tem um mercado aí pungente para eles crescerem, né, com esse produto. Basta ver esse dado que eu mostrei aqui, 1 milhão de pessoas que usam acima de 15 anos, a maior parte são jovens não fumantes, e é isso que a indústria quer. Então, a gente precisa investir muito na informação sobre esses riscos, a gente precisa fazer todo um debate, né, de como os outros países estão, que liberaram, como é que aconteceu em relação aos jovens. Acho que a conexão da Tânia está travando um pouquinho, né? Tem uma explosão de consumo de cigarros eletrônicos entre os jovens. A Estela Bialo vai mostrar esses dados, são assim assustadores, e suas consequências também. Legal. E acho que a última pergunta seria se você podia falar um pouquinho mais do JUL. O que é o JUL e o que ele se diferencia dos outros dispositivos que você mostrou? O JUL, assim, o grande diferencial dele, né, é que ele surge, né, pela mão do Vale do Silício, né, aqueles jovens que são altamente high-tech, e eles conseguem tirar, né, colocar resolver um problema que era, né, para o mercado da baixa capacidade de liberação de nicotina dos cigarros eletrônicos, que foi através do uso do sal de nicotina, que é uma variedade que tem um poder muito rápido de causar dependência. Então, esse é e o formato em pendrive, né? Mas eu acredito que a Estela Bialos e os que vão explorar mais esse detalhe. Então, eu só dei uma panorâmica, não esgota aqui, né, essa discussão. E, então, assim, os Estados Unidos, assim, o JUL alavancou o mercado mais ainda, né? E esse é uma das grandes questões que a gente precisa realmente ficar de olho, né? Legal. Obrigada, Tânia. Eu vou, então, me despedir de você e convidar o nosso outro palestrante para